passo para a gente entender a unidade dinâmica é entender o processo de auto-organização. Auto-organização no sentido que não existe nenhuma força exterior ou transcendente determinando a organização. As partes componentes se auto-organizam. As partes componentes imanentes ao campo. O conceito de auto-organização, ele emerge de alguns campos. Um deles é a cibernética. A ideia da máquina que, a partir de um output interno, gera um processo de auto-organização e uma nova informação vai ser gerada a partir daí. É por isso, inclusive, que o Guattari vai abandonar o conceito de estrutura e vai começar a trabalhar com o conceito de máquina, e o conceito de máquina abstrata, que seria uma auto-organização do virtual. A auto-organização também vai ser entendida pela biologia, os seres vivos, como um processo de auto-organização. Eu preciso de alimento, eu processo o alimento dentro da minha auto-organização, que vai me gerar energia e etc. Maturana e Varela vão trabalhar muito esse conceito aí para frente. Mas a auto-organização que a gente está pensando aqui nos transsaberes é uma auto-organização tanto do orgânico como do inorgânico. E aí vai ser muito importante a gente entender o processo de atrator estranho na teoria do caos. A teoria do caos, ela nasce de uma preocupação com o conceito de turbulência. Para a gente entender o drama da turbulência, as frases finais do Heisenberg, grande físico da mecânica quântica, a última frase que ele disse em vida, que ele disse no leito da morte, foi: estou indo ao encontro de Deus. Vou perguntar duas coisas para eles. O que é a turbulência? E por que a relatividade? Ele com certeza tem uma resposta para a segunda. A turbulência, por exemplo, por que a água ela não cai retinha? Por que ela cai de forma confusa? Foi sempre um grande dilema da física. Na década de 60, um meteorologista chamado Lorentz, ele colocou os dados no computador e deu um resultado. Depois ele colocou os dados no computador novamente e deu outro resultado. E depois ele colocou os dados, os mesmos dados, uma terceira vez no computador e deu outro resultado. Ele pensou que o problema estava no computador, mas depois ele descobriu que, na verdade, a alteração temporal, mudar os dados apenas alguns momentos depois, já altera todo o resultado. Então a teoria do caos nasce dessa ideia de que a mudança nos dados iniciais muda todo o sistema por vir. O que é um atrator, no sentido de uma matemática da teoria do caos? Imagine uma criança no balanço. Um pai dá um empurrão no balancinho com a criança. O balanço vai fazer esse movimento até parar. Esse movimento que vai diminuindo até parar, num gráfico, vai fazer uma hipérbole assim. Esse é um atrator normal. Agora, o atrator no gráfico de uma turbulência daria um atrator estranho, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, famoso atrator de Lorentz. Esse é o verdadeiro efeito borboleta. É um tipo de atrator estranho que parece uma figura de uma borboleta. Não tem nada a ver com aquela ideia errônea da borboleta bater as asas na China e fazer chover no Brasil. Isso é uma concepção equivocada. O verdadeiro efeito borboleta é essa semelhança de uma borboleta num gráfico caótico. Auto-organização, então, é uma relação auto-organizada de vários vetores, de várias linhas vibracionais no mesmo sistema. A gente encontra uma auto-organização, por exemplo, na viagem, na nuvem de cistorninhos. Pegue qualquer exemplo de nuvem de pássaros. Eles estão cada um voando na sua própria velocidade e na sua própria direção, mas sempre formando um movimento coeso. E essa relação desse movimento otimiza o movimento de cada um. Se estivessem todos voando na mesma direção, eles gastariam mais energia. Um outro exemplo de auto-organização é do formigueiro.
a relação de várias formigas gerando um comportamento muito mais complexo do que uma formiga individual. Também serve o exemplo da colmeia de abelhas. Também o exemplo da relação das células do nosso corpo com o nosso corpo inteiro. Um grande processo de auto-organização. A teoria do caos, ela é derivada da física newtoniana. É como se fosse Newton usando o computador. É importante separar a teoria do caos da mecânica quântica, por exemplo, ou da teoria da relatividade restrita ou geral lá do Einstein. A mecânica quântica trata de partículas elementares, do mundo subatômico. As relatividades tratam do mundo, a relatividade geral, por exemplo, trata do mundo do nível dos planetas, das galáxias, do sistema solar, etc. A física newtoniana trata do nosso mundo aqui. E agora, o último passo para a gente entender a unidade dinâmica é entender o conceito de plano de imanência em Deleuze e Guattari. Deleuze é um filósofo, Guattari é um químico. Se juntaram para pensar alguns conceitos, criaram alguns conceitos que aparecem em vários livros, muito importantes para o nosso curso aqui. Com o plano de imanência, é importante a gente entender esse processo que começou lá com Plotino, no Uno e no Belo, que era do não ser, contínuo a anima mundi e contínuo ao mundo físico. Depois você tem uma segunda etapa disso, com Spinoza, que vai pegar esse contínuo e trazer todo para a imanência. Então você tem Deus e natureza no mesmo conceito, que é a substância, né? Natureza naturante, Deus e substância. E aí você tem um novo passo com Bergson, que cria a mudança sem suporte, que no caso de Spinoza, Deus ainda e a substância seriam imutáveis. Então, esse linear, esse zero positivo, da onde tudo emerge, em Deleuze, é o plano de imanência, que está em dever, porque Deleuze parte de Spinoza, mas parte de Bergson também. Então, os conceitos todos emergem do plano de imanência em Deleuze. O plano de imanência é da ordem do virtual. E os conceitos vão se densificando, chegando no atual. O plano de imanência em Deleuze, como o próprio Deleuze conceitua, vai negociar, por exemplo, o conceito de tal no taoísmo. No taoísmo, o tal é uma espécie de palco vazio, mas um vazio pleno, da onde emergem o yin e yang, que são forças complementares, um princípio masculino e um princípio feminino, muito parecido com o princípio de gênero, que a gente falou lá atrás no hermetismo, no vídeo anterior. E da conjuntura do yin e yang emergem as 10.000 coisas, que é o mundo conhecido nosso aqui. O conceito de plano de imanência negocia profundamente com o conceito de tal no taoísmo, de certa forma, com o princípio de mentalismo, lá no hermetismo, né? Onde tudo é mente e a matéria é mente coagulada. A gente pode entender que, em Deleuze, tudo vem do plano de imanência e as coisas se coagulam a partir do plano de imanência. E as coisas, quando ganham virtualidade, se intensificam, se evanescem, elas se transformam num plano de consistência. Então tudo chega no plano de consistência e tudo sai do plano de imanência, no sentido de que plano de imanência e plano de consistência são sinônimos, só depende da direção. Saindo do plano de imanência, você ganha densidade. Chegando no plano de consistência, você perde densidade, ganha uma evanescência. Plano de imanência é o nosso ponto onde a gente vai criar a unidade dinâmica, no sentido que, para Deleuze, é uma coexistência do um e do múltiplo. O múltiplo vai emergir do plano de imanência, vai emergir como um substantivo, não como uma qualidade. Lembre do vídeo anterior que eu falei de Bergson. No virtual, a gente tem uma multiplicidade qualitativa.
Essa multiplicidade paritativa em Deleuze é um substantivo, ou múltiplo. O múltiplo é onde coexiste o um e o múltiplo. Deleuze vai dizer que toda a ontologia dele vai estar entre o um e o múltiplo. Ele vai chamar de n-1, que é sempre diminuído de uma unidade. E a partir daí emerge uma multiplicidade. Bom, no nosso caso aqui, a gente vai agregar aqui um novo autor contemporâneo, o antropólogo Tim Ingold. Tem vários pontos que nos interessam no Tim Ingold. A gente vai tratar das linhas do Ingold no próximo módulo de Vórtex, mas o que nos interessa aqui é que o Ingold faz uma operação ontológica dentro da topologia dele. A topologia dele entende como uma filosofia com as pessoas dentro. E o Tim Ingold vai propor parar de pensar em termos de entre e pensar em termos de ao longo de. Isso faz toda a diferença, porque a gente não está pensando mais no entre o ponto A e B, mas um campo ao longo do ponto A e B. Por que isso nos interessa? Nos interessa porque é mais inclusivo, é mais maduro numa imanência e, sobretudo, vai recuperar uma ideia de unidade. Mas aí é unidade em outros termos, uma unidade dinâmica, uma unidade em devir. Para lembrar um conceito lá do Bergson, um todo aberto. E essa unidade dinâmica que a gente está conceituando, ela é radicalmente instável. É a vibração mais lenta do universo, é esse zero positivo, é esse quase nada, é quase um repouso, mas ainda tem mínimo de movimento, da onde emerge todo esse conceito. E aí a gente precisa agregar mais um último elemento importante para a gente, que é de um antropólogo chamado Gregory Bateson, que é muito caro, inclusive, ao Tim Ingold. Gregory Bateson estava muito preocupado com as questões de auto-organização. No final da vida, ele estava muito preocupado com a questão do sagrado. E a grande conclusão no final da sua obra é que Deus é a auto-organização. O sagrado é a auto-organização. Olha, repare bem que ele está sendo profundamente spinozista. Porque Deus, substância e natureza naturante, para Spinoza é a mesma coisa. Então você já pode entender com o olhar contemporâneo que o spinozismo é uma espécie de auto-organização cósmica. No entanto, Bergson inclui, como eu já disse anteriormente, uma mudança sem suporte. Então Deus, a partir de Bergson, muda. Na nossa unidade dinâmica, a gente tem esse sagrado que está em devir, que não é imutável, que não é intangível e não é eterno. Ele é imanente e em devir, mas formando uma unidade dinâmica. A gente está negociando também, entendendo profundamente um sábio do Advaita Vedanta da Índia da década de 70, o Nisargadatta. O Advaita Vedanta começa no século VIII, mais ou menos, ou com o Shankara, e ele vai chegando no século XX, na década de 50, com o Ramana. O Ramana torna o Advaita Vedanta compreensível para o Ocidente. Ele vai desenvolver o processo de autoinquirição, que é diferente da meditação como a gente entendeu tradicionalmente no Ocidente. A meditação no Ocidente virou um exemplo de bem-estar. Você para, respira, medita, chega a um lugar confortável para sua mente, depois volta. Sai da meditação e volta para o seu ego. A autoinquirição do Ramana, o Advaita Vedanta significa não dual. A autoinquirição para o Ramana é uma meditação constante, usando todos os fenômenos do mundo, usando como apontar para a unidade. Mas ele vai dizer, se atente profundamente ao um que se move. O um que se move é um ótimo exemplo de unidade dinâmica. Então, essa consciência suprema, esse silêncio do Advaita Vedanta no Nisargadatta
é equivalente ao que a gente chama de unidade dinâmica nos transsaberes. O que se move, a unidade que se move, a unidade que está em devir. Então, pegando todos esses dados, uma auto-organização que é o sagrado, a união do um e do múltiplo, ao longo do um do múltiplo, que é a mínima vibração cósmica, nós temos aí o campo mínimo dos transsaberes, da onde todos os transsaberes emergem, da onde o vórtex vai emergir. A vibração mais lenta, mais ínfima do vórtex é a unidade dinâmica. A unidade dinâmica é esse todo aberto, é esse devir, é esse campo aberto em devir, sagrado. Agora nós estamos aptos a entender o conceito de vórtex, que é o nosso próximo módulo.